Olá pessoal, me chamo Giovanni Rodrigues e sou responsável técnico pela Unidade de Referência Tecnológica de Ibaretama, Ceará, mais conhecido como URT de Ibaretama, do projeto Forrageiros para o Semiárido Pecuária Sustentável. Esse projeto é iniciativa do Sistema CNA-Senar e da Embrapa e conta com o apoio do Sistema FEC-Senar, Sindicatos Produtores Rurais, em especial de Ibaretama. Aqui na Estação 1, a Estação das Gramíneas Anuais, foram avaliados 6 tipos de gramíneas. Foram avaliados 2 tipos de milheto, bem como também foram avaliados 2 tipos de sorgo e 2 tipos de milho, todos com foco na reserva estratégica de forragem. As épocas de plantio das gramíneas anuais aqui na URT de Ibaretama, Ceará, variaram de fevereiro a março de acordo com o período chuvoso de cada ano, sendo que a implantação dos sorgos e dos milhos tiveram espaçamento de 70 centímetros entre as linhas de plantio, sendo que os milhos tiveram 5 plantas por metro linear, enquanto que os sorgos tiveram 8 plantas por metro linear, totalizando diferentes estandes de plantas por hectare, sendo que os milhos ficaram com 71 mil plantas por hectare, enquanto que os sorgos ficaram com 114 mil plantas por hectare. Já os milhetos tiveram espaçamento entre linhas de 50 centímetros entre as carreiras, e com 13 plantas por metro linear, totalizando 260 mil plantas por hectare. Antes da implantação de todas essas cultivares, foi feita coleta do solo para análise, podendo ser feitas as correções e também as adubações de fundação e cobertura para todas as cultivares. Ao longo dos 4 anos de projeto, foram realizadas coletas de dados para estimativa do desempenho por produção. Ao longo deste período, o sorgo BRS Ponta Negra ficou em primeiro lugar com produção média de 12,26 toneladas de matéria seca por hectare ano e ciclo de produção de 107 dias para a colheita. Em seguida vem o sorgo BRS 658, com produção média de 9,40 toneladas de matéria seca por hectare ano e ciclo de produção de 98 dias para a colheita. Em terceiro lugar ficou o milho BRS 2022, que apresentou produção de 7,68 toneladas de matéria seca por hectare ano e ciclo de produção de aproximadamente 99 dias para a colheita. Os milhetos IPA-Bulk BRS 1501 tiveram produção de 6,70 e 5,60 toneladas de matéria seca por hectare ano e ciclo de produção de aproximadamente 88 e 94 dias para a colheita, respectivamente. O milho BRS Gorotuba apresentou a menor produção, com 4,48 toneladas de matéria seca por hectare ano e ciclo de produção de aproximadamente 90 dias para a colheita. Vale destacar que os milhetos mostraram adaptação às condições climáticas da URT, mas ocorreram intensos ataques de pássaros, desde o plantio até o amadurecimento dos grãos. E aí, vamos para o nosso destaque da Estação 1? Aqui na URT de Ibaretama, o grande destaque foi o sorgo BRS Ponta Negra. Isso considerando a facilidade de acesso a sementes no mercado, produção de matéria seca por hectare e adaptação às condições climáticas do semiárido, em especial a irregularidade das nossas chuvas. O sorgo BRS Ponta Negra é um cultivar já conhecido e utilizado no estado do Ceará, para a reserva estratégica de forragem na forma de silagem. Essa opção alimentar mostra ser de grande importância para a produção no semiárido, pela maior produção de matéria seca por hectare ano e que pode ser armazenada e fornecida no período seco, onde existe a maior escassez de forragem na pastagem nativa. O sorgo BRS Ponta Negra apresenta período de colheita entre 90 a 110 dias, sendo o acompanhamento do estado dos grãos o principal fator relacionado ao ponto ideal para a colheita da planta para a silagem. Aliado a esse ponto de colheita, o processo de ensilagem também irá influenciar diretamente na qualidade da silagem obtida no processo. Ocorreram ataques de lagartas nos primeiros 30 dias em todas as anuais. O sorgo Ponta Negra e o BRS 658 apresentaram incidência na mesma intensidade de antracnose e pulgão, entre 30 a 60 dias de formação da área, mas com reduzidas perdas. Houve também ataque de pássaros durante o amadurecimento dos grãos nas panículas dos milhetos e dos sorgos, mas com menores perdas para o sorgo BRS Ponta Negra. Estamos aqui na Estação 2, a Estação das Gramíneas Perenes, onde foram avaliados 6 diferentes tipos de capins. Esses capins, eles tiveram as implantações variando de fevereiro a março, dependendo do período chuvoso de cada ano. Antes da implantação de todos esses capins, foram feitas coletas para análise do solo, onde foram determinadas tanto a necessidade de correção, como também calcular a quantidade de adubação de fundação e cobertura para que todos esses capins, toda a pastagem, pudesse ser manejada de forma intensiva. Na URT de Ibaretama, Ceará,
foram implantados os capins, os 6 tipos de capins, em parcelas solteiras, ou seja, apenas o capim, como também em parcelas consorciadas, ora consórcio com a moringa, ora o consórcio com a glicídia. Aqui foram avaliadas tanto as persistências, como também as produções de matéria seca. E independente do capim ter sido plantado em parcela solteira ou consorciada, foi possível observar as persistências e as produções de forma similar, ou seja, muito parecida, mostrando que existe sim a possibilidade de integração desses capins com forrageiras lenhosas que viram árvores, o que pode permitir para o produtor aliar o sombreamento para os animais, a proteção do solo e também manter uma produção de forragem na forma de pastagem para os seus animais de baixo custo. Vamos para os dados de produção? O capim Maçai foi o primeiro colocado e apresentou 4 ciclos de produção por ano, produzindo cerca de 20,5 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras e 19,4 toneladas de matéria seca por hectare ano nos consórcios. Em seguida, o capim Búfalo áridos apresentou 3 ciclos de corte por ano, produzindo cerca de 14,7 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras, e nos consórcios foram obtidos 3,5 ciclos de corte por ano, produzindo cerca de 14,1 toneladas de matéria seca por hectare ano. Já o capim Quênia apresentou 2 ciclos de corte por ano, produzindo cerca de 13,5 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras e 3 ciclos de corte por ano nos consórcios, produzindo 13,7 toneladas de matéria seca por hectare ano. O capim Aruana apresentou 2 ciclos de corte por ano, produzindo cerca de 11,3 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras e 10,8 toneladas de matéria seca por hectare ano nos consórcios. Os capins Piatã e Corrente obtiveram 2 ciclos de corte e produções de 9,6 e 6,7 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras, respectivamente. E já nos consórcios tiveram produções de 8,9 e 7,5 toneladas de matéria seca por hectare ano. Os capins Maçai, Búfalo áridos e Corrente mantiveram a sobrevivência ao longo dos 4 anos de avaliação. Os demais capins, apesar de serem produtivos, necessitaram de intervenções com replantios. Aqui na estação 2, testamos todos os capins com altura de saída de 20 cm. Já as alturas de entrada variaram de capim para capim, sendo o Maçai cortado com altura de 50 cm, o capim Búfalo árido com altura de 60 cm, o capim Quênia com altura de 65 cm, o capim Aruana com altura de 60 cm e os capins Piatã e Corrente foram manejados com altura de corte de 50 e 55 cm, respectivamente. Agora vamos aos destaques da estação 2. O nosso grande destaque foi o Maçai. Esse capim vem ganhando força no semiárido brasileiro. E aqui no estado do Ceará aliou alta persistência, ou seja, sobrevivência ao longo dos anos, maior número de ciclos de corte e maior produção de matéria seca por hectare ano, tanto nas parcelas solteiras como nos consórcios. Essa produção de forragem de baixo custo no período chuvoso pode ser utilizada como pastejo direto dos animais, além do potencial para a utilização do excedente de forragem para reserva estratégica no período seco, como silagem ou feno. Para a manutenção da sobrevivência e perenidade da pastagem, é importante manter a altura de saída acima de 20 cm. Já a altura de entrada de 50 cm de corte do capim possibilita fácil acompanhamento para o manejo pelo produtor e pode aliar o acúmulo de forragem com maior relação folha-colmo, destinando uma forragem de melhor qualidade nutricional para os animais. Foram registrados apenas ataques de lagartas em pequena intensidade, mas sem incidência de doenças nessa cultivar. Chegamos agora na estação 3, a estação das cactáceas. As palmas forrageiras são mais uma alternativa de alimentação de baixo custo, sendo ela uma fonte hídrica e energética para ser fornecida durante todo o ano, mas em especial no período seco. Aqui em Baretama, as cultivares foram implantadas no final do período seco, entre os meses de novembro e dezembro, sendo espaçamento de 1 metro entre as linhas de plantio e 25 centímetros entre as plantas, totalizando 40 mil plantas por hectare. As parcelas foram horas solteiras, ou seja, somente as palmas forrageiras, e horas consociadas com a glicídia ou a moringa, sendo que todas as variedades de palmas são resistentes à cochonilha do carmim. Antes da implantação dessas cultivares, foi feita a coleta do solo para que pudesse ser feita a estimativa de correção e as adubações de fundação e cobertura. As palmas forrageiras foram avaliadas ao longo dos 4 anos, com a realização de um corte por ano. A palma orelha de elefante mexicana obteve produção média de 6 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras, enquanto que nos consórcios obteve 5,3 toneladas de matéria seca por hectare ano.
As palmas miúdas apresentaram produção média de 6,6 toneladas de matéria seca por hectare ano nas parcelas solteiras e de 5,3 toneladas de matéria seca por hectare ano nos consórcios. A palma IPA sertânea produziu 5,7 toneladas nas parcelas solteiras e 5,1 toneladas de matéria seca por hectare ano nos consórcios. Já a orelha de elefante africana produziu 2,6 toneladas de matéria seca por hectare ano, tanto nas parcelas solteiras como nos consórcios. Com relação ao destaque das cactáceas, apresentamos a palma orelha de elefante mexicana, que produziu acima de 40 toneladas de matéria fresca por hectare ano, tanto nas parcelas solteiras como nos consórcios, sendo esse valor relacionado a um armazenamento de 36 toneladas de água, indicando que o palmal na propriedade pode servir como uma reserva estratégica de água no período seco. Na parte nutricional, a palma se destaca por ser uma fonte energética de baixo custo, podendo ser fornecida verde ou através de processos de enriquecimento do alimento com produtos químicos ou biológicos ou processos de conservação como farelo ou silagem. A orelha de elefante mexicana apresentou maior resistência a ataque de pragas e doenças, em especial ataque de lagarta nos primeiros 30 dias, ou seja, menos ataques. Houve também menos incidência de cochonilha de escama e também menores perdas por apodrecimentos decorrentes de podridão negra e mole em comparação a todas as outras cultivares avaliadas. Os dados de produção e sobrevivência nas parcelas solteiras e consorciadas apresentaram valores aproximados, indicando que a orelha de elefante mexicana pode ser consorciada com forrageiras lenhosas. Prezados produtores, técnicos e estudantes, chegamos à nossa quarta e última estação, a Estação das Lenhosas. Aqui em Baretão, Ceará, foram avaliadas as lenhosas Glericídia e Moringa, ora em blocos solteiros, ora em blocos consorciados, sendo os consórcios com as cactáceas e consórcio com as gramíneas perenes. Focando aqui os blocos solteiros das lenhosas, nós utilizamos um espaçamento de 3 metros entre as linhas de plantio e 1 metro entre as plantas, totalizando 3.300 plantas por hectare. Antes da explantação dessas cultivares, também foi feita a coleta do solo para que pudesse ser feita a estimativa de correções e adubações de fundação e cobertura. A produção média de forragem na Glericídia foi de 2 toneladas de matéria seca por hectare ano, considerando a altura de entrada de 2 metros e a altura de saída de 70 centímetros, obtendo 2 cortes por ano. Já a Moringa teve uma produção média de forragem de 0,3 toneladas de matéria seca por hectare ano, considerando também as mesmas alturas de entrada e saída, com 1,5 cortes por ano. Vamos agora ao nosso destaque para a estação 4 das lenhosas. A Glericídia se destacou com maior sobrevivência, menor ataque de pragas e doenças e maior produção de forragem, facilitando diferentes integrações e finalidades produtivas. A utilização de plantas lenhosas forrageiras permite uma diversificação na propriedade e abre um leque de utilizações, desde o uso de plantas como banco de proteína, para alimentação animal com pasteio direto ou sob cortes na propriedade, além de servir como uma reserva estratégica para a seca, na forma de silagem ou feno. A utilização de lenhosas também pode ter a finalidade de sombra para alcançar o melhor bem-estar animal, para adubação verde de baixo custo, como também proteção direta do solo contra a incidência de sol e chuva, além de melhorar a infiltração ao longo do perfil do solo. A equipe do projeto Forrageiros para o Semiárido e Pecuária Sustentável agradece sua atenção. Esperamos que vocês tenham gostado das informações. Um forte abraço e até mais!